Bem-vindos ao nosso canal de estudos bíblicos, EBD em Casa, agora estudando a carta de Apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos estudar os capítulos 1 e 2. Estamos seguindo a sequência das lições da Escola Bíblica Dominical, da revista Compromisso e estudos que foram redigidos pelo pastor Hudson Galdino. Nós estamos aproveitando as suas intuições, mas também queremos dar a nossa contribuição para o aprofundamento das lições e o estudo das cartas de Paulo nesse trimestre. Hoje, então, os capítulos 1 e 2 da carta de Paulo aos Filipenses, e o pastor Hudson Galdino, ele divide a lição debaixo de um tema muito importante para os nossos dias, que é vitória apesar do sofrimento. Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para nos ensinar a respeito do sofrimento e da poderosa mão do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida, dando-lhe as vitórias que ele sempre experimentou no seu ministério missionário e pastoral. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, então, tem o seguinte cabeçalho: Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, direciona a sua saudação, neste cabeçalho da carta, para a igreja que se encontra na cidade de Filipos, portanto, para os filipenses, incluindo os bispos e diáconos. Todos que participavam de uma forma ou outra no ministério daquela próspera igreja que Paulo fundou ainda no início da sua segunda viagem missionária, quando ele ouviu o apelo do jovem da Macedônia que clamava: "Passa a Macedônia e ajuda-nos". Então Paulo foi direto para a costa da Macedônia, foi até a cidade de Filipos e ali ele começou então a sua pregação na Europa e fundou então a igreja de Filipos. Igreja muito querida dele, uma igreja que ele trazia na alma, no coração, uma igreja com a qual ele falava com todo o seu sentimento e a amava profundamente. Então, os primeiros versículos deste capítulo 3 dizem: "Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Pois bem, o apóstolo Paulo, ele vai escrever esta carta, na verdade, por causa da preocupação dele com a igreja de Filipos, com o futuro da igreja, com as ameaças que a igreja ela estava sofrendo. Então, ele vai escrever à igreja de Filipos, não só uma vez, ele escreve outras vezes à igreja de Filipos, e estas cartas que ele escreve à igreja de Filipos, elas retratam então este carinho, este cuidado, esta atenção pastoral de Paulo para com aquela igreja. Os estudiosos da carta de Paulo aos Filipenses indicam que, na verdade, a carta está composta de pelo menos
3 outras correspondências que Paulo enviou à igreja de Filipos. A primeira correspondência seria aquela que está, na verdade, no final da carta. Capítulo 4, versículos de 10 a 20. A segunda correspondência seria esta que abre a carta, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 1. E completada com partes do capítulo 4, versículos de 4 a 7, e depois o final da carta, versículos 21 e 23 do capítulo 4. A outra parte da correspondência é o capítulo 3, versículos 1, parte B, até o capítulo 4, versículo 3, e os versículos 8 e 9 do capítulo 4. Esta é uma posição de estudiosos da carta aos Filipenses, porque a carta tem algumas divisões naturais em sua redação que implicariam na junção de cartas menores, formando esta carta maior, preservada certamente pela igreja de Filipos, que chegou então até a posteridade, especialmente às mãos dos pais apostólicos e da geração seguinte, a partir daí, que são os pais da igreja e depois o desenvolvimento de toda a igreja, e essa carta esteve sempre em evidências. Pois bem, independente desta teoria literária que vê esta carta de Paulo aos Filipenses como sendo uma carta na qual se reuniram outras cartas menores dirigidas pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, então nós vamos tratá-la como um todo. Ela tem, de fato, uma coerência interna, ela tem uma lógica no desenvolvimento do raciocínio de Paulo. Então, ela é uma carta especialíssima por conta dos sentimentos que Paulo coloca ao escrevê-la e, sobretudo, na relação que ele faz destes sentimentos com os sentimentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então é a carta que, historicamente, ela dá os temas daquilo que poderia ser chamadas afecções cristãs, ou seja, os sentimentos cristãos, aquilo que forma o conjunto das emoções cristãs, que dignificam o Evangelho, que completam o Evangelho na sua inteireza. Bem, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta de uma forma muito peculiar. É uma das cartas que mais registra a presença de pessoas queridas de Paulo. Paulo, ele, por exemplo, ele vai citar a Timóteo, a Epafrodito, ele vai falar da casa de César, onde ele conquistou almas para Jesus. Ele vai falar de obreiros como Clemente. Ele vai falar das duas obreiras, destaque desta carta, que são Evódia e Sintique, como também esta carta está dirigida aos fundadores da igreja. Não devemos nos esquecer de que Paulo, ele ganhou a família de Lídia para Jesus naquela reunião de oração nas margens do rio. Depois ele ganha a família do carcereiro para Jesus, depois da sua libertação milagrosa da prisão. Ele vai falar de bispos e de diáconos, isso no plural, para indicar então esta rede de líderes, de fundadores que formavam a igreja de Filipos e que Paulo certamente manteve com eles sempre um relacionamento muito íntimo. A carta, então, ela expressa especialmente a gratidão de Paulo por aquela igreja. Ele toma a gratidão pelos filipenses como sendo um tipo de depósito
que os crentes de Filipenses faziam em função do seu desenvolvimento espiritual, do seu crédito com o apóstolo Paulo. Então, na verdade, ele recompensa os crentes de Filipos com as suas palavras de reconhecimento e de gratidão para com eles. E os crentes de Filipos tiveram um cuidado muito especial com o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo sempre foi ajudado pela igreja de Filipos. Talvez a igreja que mais tenha contribuído materialmente falando, mas não só materialmente, espiritualmente também, com o ministério do apóstolo Paulo. Ele recebeu por diversas ocasiões ofertas advindas daquela igreja, do amor daqueles irmãos, para o sustento das suas viagens, das suas necessidades materiais. E ele faz uma questão de reconhecer isso no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Esta carta vai destacar a alegria e ternura evangélicas. Os versículos que nós lemos mostram como que Paulo era sentimental, no bom sentido. Ele expressava sentimentos profundos de reconhecimento, de gratidão para com aqueles irmãos. Ora, esta carta, então, ela é um conjunto de expressões do apóstolo Paulo para com aqueles crentes que vão desde a gratidão, a sua alegria e ternura ao mencionar os crentes e a igreja de Filipos, a sua oração por aquela igreja. Ele vai mostrar então como que ele enfrentou um dilema muito profundo ao saber que a sua prisão poderia levá-lo à condenação e à morte. E o que é então que ele sentiu? Ele sentiu um dilema. Ele não sabia se entregava àquela condenação e deixava então que as coisas corressem e até a sua completa execução, ou se ele lutava com Deus para que Deus o libertasse daquela prisão, para que ele pudesse ainda trabalhar na obra e especialmente ele pudesse trabalhar na edificação da igreja de Filipos. E ele vai dizer que ele julgava muito melhor estar com Cristo, mas por amor da igreja, ele preferia ficar na carne, ainda que isto implicasse em sofrimentos para ele. Pois bem, ele demonstra nesta carta uma supervisão apostólica muito rigorosa, muito criteriosa e muito atenciosa com aquela igreja. Era um momento em que Paulo ele estava focado naquela igreja, ele estava preocupado com aquela igreja. Então, ele se dirige especialmente à liderança da igreja. Ele fala da dignidade do evangelho com aqueles líderes. E ele coloca a dignidade do evangelho, o modo digno do evangelho, como sendo um padrão de excelência para aqueles líderes naquela igreja. Pois bem, há tantos temas aqui que nós vamos tratar ao longo desses estudos, por isto nós vamos evitar um esboço mais detalhado agora e vamos avançar no estudo do capítulo 1. O capítulo 1, nós lemos até o versículo 6, ele trata de uma forma carinhosa, cheia de sentimentos ternos para com a igreja de Filipos. Isso chama atenção para o fato de que o evangelho ele tem um lado que é o lado das emoções e dos sentimentos que precisa de ser considerado por nós. Paulo chega a dizer no versículo 8 de uma terna misericórdia de Cristo Jesus. Esse termo terna misericórdia enfatiza exatamente esses sentimentos profundos que Jesus sentiu
enquanto esteve no meio dos seus apóstolos e enquanto ele tratava com os necessitados deste mundo. Chegou momentos na vida de Jesus dele ser comovido de íntima compaixão. Ora, isto é um nível mais profundo de sentimentos que um ser humano pode identificar. Não é verdade? Então, até bem pouco tempo atrás, emoções, sentimentos, manifestações de ternura, saudade, tudo que provinha do peito, dos rins, das entranhas, eram reprimidos no meio protestante. Eu lembro de minha época ainda, de adolescência, o quanto as igrejas elas eram exigentes e muitas vezes repressoras de sentimentos, de manifestações. E isso não fez bem para o cristianismo, isso não fez bem para as nossas igrejas. Quando veio o movimento de renovação espiritual, onde os sentimentos e as emoções falavam muito alto, este era um ponto de antagonismo e que empobreceu a nossa fé, porque ao invés de entender o sentimento, havia uma repressão do sentimento. O cristão, é claro que ele deve ser contido e ele deve ser racional, mas ele não pode ser tão racional a ponto de ser premeditado, excessivamente disciplinado, excessivamente sério, carrancudo. Isso afasta as pessoas, isto não faz justiça ao modo terno de Jesus cuidar de enfermos, de enlutados, de doentes, dos seus discípulos, a ponto de, na última ceia, o apóstolo João reclinar-se no seio de Jesus. Paulo ousa com o uso da palavra sentimento. Ele ousa com a referência às entranhas de misericórdia, com as referências ao coração, com a referência aos afetos de ternura. Este é um reconhecimento de que a fé cristã é uma fé que envolve o ser humano no seu completo existir, na completude da sua vida. São emoções, são sentimentos, são saudades, são ternuras, enfim. A fé cristã não exclui nada disto. A fé cristã dá às emoções e aos sentimentos a dignidade da expressão dos sentimentos de Cristo Jesus. Jonathan Edwards tratou desses assuntos quando analisou os avivamentos, o período do avivamento entre as igrejas norte-americanas. E há um livro dele traduzido para o português já sobre os afetos cristãos. Então, Paulo vai falar nesta carta, e já desde o seu início, destes sentimentos profundos da alma. Em sua carta a Filemon, por exemplo, dirigida a Onésimo, dirigida em defesa de Onésimo, Paulo vai falar com Filemon dizendo assim: eu envio-lhe Onésimo como que lhe enviando o meu próprio coração. Sim, Filemon, versículo 12. Então, isso mostra como que Paulo ele estava consciente daquilo que acontecia no seu interior, no interior da sua alma, daquilo que ele sentia e que era legítimo expressar. Filipenses não pode ser estudada e compreendida sem esta exegese do legítimo afeto cristão, da emoção cristã, do sentimento verdadeiro e real que também houve em Cristo Jesus. Cristo aprendeu a sentir as emoções humanas e até a chorar. Uma grande discussão na Idade Média era se Jesus
tinha sorrido. Chegou a um nível de racionalidade em que os sentimentos se tornaram opostos ao entendimento. Ora, o Criador não fez também as emoções? Paulo inicia sua carta, então, buscando suas recordações e memórias saudosas dos irmãos e irmãs filipenses. Suas recordações e saudades eram parte de sua agenda. Olha só, onde ele expressava suas ações de graças e ele orava na medida em que se recordava, na medida de suas lembranças. Nossa memória e lembranças devem ser nossa fonte de motivos de oração. Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ora, Paulo fazia então das suas memórias e afetos motivos de sua agenda de oração. Não deve ser assim também conosco? Ora, nossa memória e nossas lembranças devem ser acolhidas, não meramente reprimidas ou ignoradas. Aqueles de quem lembramos, as memórias de marcas que sofremos, situações de ofensas que precisamos perdoar, ou como Paulo, de situações de dádivas que precisava agradecer, de resultados espirituais que ele queria ver produzidos na vida das pessoas, no seu ministério. Paulo, então, ele agradecia a Deus as recordações que lhe traziam alegria. E as recordações da igreja de Filipos, ou melhor dizendo, dos crentes filipenses, traziam para ele felizes recordações. Há dias em que precisamos ser seletivos em nossas lembranças. Paulo tinha alegria ao lembrar-se dos crentes e da igreja de Filipos. Nem sempre dominamos nossas memórias. Elas às vezes brotam e mudam o nosso humor. Mas Paulo, ele lutava para deixar para trás as memórias de seu passado que o entristeciam e que ele renegou por causa de Cristo. No capítulo 3, ele vai dizer que considerou tudo como esterco ou como refúgio por amor de Cristo. Por amor de Cristo, por causa de Cristo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante Cristo. Mas Paulo vai falar também de coisas que ele precisava realmente deixar para trás, nos versículos 13 e 14 do capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então haviam coisas que Paulo queria deixar para trás. Haviam coisas que não honravam o apostolado. Por exemplo, o tempo que ele foi perseguidor da igreja. Então Paulo, ele às vezes queria deixar muita coisa para trás. Nós, quantas vezes queremos esquecer coisas que não nos edificam? Queremos que elas fossem apagadas. Mas memórias nunca são apagadas. Elas brotam e às vezes elas nos trazem períodos
profundos de reflexão. E às vezes elas são usadas por Deus exatamente para nos fazer sentir quanto somos devedores ao amor de Cristo Jesus por nós. Então Paulo orava baseado nas suas lembranças dos filipenses. Então Paulo, ele exortava também a oração uns pelos outros. Lá em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: orai sem cessar. A oração, ela era incansável para Paulo. Paulo era um homem de oração. Seu ensino era projetado em oração. Oração é a tela onde pintamos nossa vida, fazemos nossos planos, buscamos crescimento espiritual, enfrentamos as provações e colocamos a vida de outros irmãos diante de Deus, o nosso Pai. Oração. Paulo orava pela cooperação dos filipenses na obra da pregação. Versículo 5, ele vai fazer esta menção honrosa. Oro pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, esta era uma razão para Paulo orar pelos filipenses, porque os filipenses nunca tinham se esquecido de Paulo. Eles sempre estavam levando até Paulo as suas ofertas, o seu amor, o seu cuidado. Ora, Paulo, ele também orava pelo crescimento dos filipenses. Ele queria que a igreja crescesse espiritualmente. Então ele ora para que eles crescessem na prática do amor. E esta prática do amor, no versículo 9, também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em todo o sentimento, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha o motivo de oração do apóstolo Paulo. Ele orava sobre a prática do amor. Ele se preocupava em que a igreja de Filipos tivesse um crescimento em sua expressão da prática do amor. Então, aqui nesses versículos ele fala que orava pela plenitude do conhecimento e sentimentos cristãos dos filipenses. O conhecimento, que é o entendimento, e o sentimento, que é aquilo que vem do coração, do peito. Duas coisas que precisavam de plenitude na vida dos crentes de Filipos. Orava também para terem sabedoria em suas escolhas. Versículo 10 do capítulo 1. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes inculpáveis no dia de Cristo. Ora, isso traduz a preocupação de Paulo quanto às escolhas que os crentes de Filipos faziam no dia a dia, ao longo da sua vida. Era para que eles tivessem plenitude de conhecimento e sentimento, para que as escolhas fossem sábias diante de Deus. Ele orava também para alcançarem a consciência limpa no dia de Cristo. Ser sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Também orava para que eles fossem cheios de frutos de justiça. Ora, frutos de justiça significa boas obras, boas ações, boas iniciativas, amar o próximo, fazer o bem ao próximo. Isto, para Paulo, iria glorificar, seria para louvor e glória de Deus. Então, Paulo agia assim. Era aquele pastor que cerca o seu rebanho com os laços da oração.
Prosseguindo então no versículo 12 do capítulo 1 em diante, nós vamos ver o seguinte: Paulo ensinando os filipenses a descobrir as dificuldades, ou melhor, a descobrir nas dificuldades a mão de Deus e a vitória de Cristo. Ora, Paulo foi um homem que aprendeu a conviver com dificuldades. Ele enfrentou lutas tremendas e ele descreve isso nas suas cartas aos Coríntios. Então a perseguição era uma marca na vida do apóstolo Paulo. Então os sofrimentos poderiam tê-lo desanimado. Ou os sofrimentos poderiam fazer com que os crentes olhassem e concluíssem que não valia a pena servir ao Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo vai ensinar os filipenses a descobrir nas dificuldades a mão sábia e poderosa de Deus e o poder da vitória de Cristo. Nos versículos de 12 até o 26, ele vai tratando passo a passo dessas lições que ele tira do tempo que estava vivendo. Ele, por exemplo, diz que a perseguição impulsionou o progresso do Evangelho. Olha que conclusão maravilhosa. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele viu na perseguição o progresso do Evangelho. Os pregadores que falavam mal de Paulo e eram invejosos, mesmo assim terminavam por aumentar a notificação da existência do Evangelho e da pregação do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Eles pensavam que estavam me destruindo, mas na verdade eles estavam impulsionando o Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Sua prisão e seu processo jurídico nas cortes romanas, as acusações com que os judeus o acusavam, ajudavam o Evangelho de Cristo ficar conhecido de todo o sistema judiciário e de toda a guarda pretoriana, diz o apóstolo Paulo no verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E, segundo o apóstolo Paulo, a sua prisão, ela gerou uma onda de ousadia missionária. Então os irmãos, vendo o sofrimento, ao invés de desanimarem, eles foram impulsionados por Deus numa ousadia missionária. Sua prisão despertou uma nova visão da morte. Talvez essa tenha sido a primeira prisão de Paulo. A gente não sabe qual foi o número de prisões ou de encarceramentos que Paulo sofreu. Mas nesta aqui, ele viu de perto a possibilidade de ser decapitado, de morrer por causa do Evangelho. Então, isso leva Paulo a despertar uma nova consciência a respeito da morte. E ele diz agora, o viver é Cristo, o morrer é lucro. E isso gera também um conflito para Paulo. Ele tinha que decidir entre o lucro da morte ou viver em benefício dos filipenses e da obra missionária. Então ele pede a Deus que o livre da prisão e pede aos filipenses que orem por ele, para que ele seja libertado, porque, apesar de tudo, ele considerava um privilégio sofrer por causa do Evangelho. E ele vai dizer aos filipenses, aqui no capítulo 1, versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Padecer por Cristo era um privilégio para o apóstolo Paulo. Pois bem, a partir do versículo 27 do capítulo 1 até o versículo 11 do capítulo 2, Paulo vai exaltar a Cristo como modelo de sentimento cristão. E então, ele vai tratar de uma cristologia quedótica, uma cristologia que ensina
que Jesus esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem, levando, na verdade, até a forma de servo, e morreu a morte mais temida, foi a morte de cruz, por causa do amor pelas nossas vidas. Então, capítulo 2, versículo 5 em diante, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus não julgou ser uma usurpação, como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, este modelo paulino da cristologia é inserido aqui, e muitos consideram, na verdade, esse modelo paulino como sendo um hino cristológico. E alguns admitem que este hino cristológico, ele inclusive era do conhecimento de Paulo há muito tempo. Ou seja, Paulo ele insere um hino cristológico que ele já conhecia para poder descrever a beleza do sentimento que há em Cristo Jesus. E é disso então que nós queremos falar agora. A igreja de Filipos estava passando por um momento em que envolvia uma certa crise de liderança. Havia uma estranheza no relacionamento de duas mulheres que eram líderes e obreiras e individualmente eram valorosas na igreja de Filipos, e que Paulo as considerava como sendo de grande valor. Mas Paulo foi informado e ele faz então um apelo às duas para que tenham o mesmo sentimento de Cristo uma para com a outra. Ele foi informado que Evódia e Sintique estavam tendo um problema de relacionamento. E aquilo estava desgastando a própria igreja. E aquilo não podia evoluir mais. Então Paulo, ele antecipa o caso, este tratamento cristológico aqui no capítulo 2, visando tratar da estranheza de relacionamento pelo qual passava Evódia e Sintique, lá no capítulo 4. Então ele começa já aqui a tratar daquilo que ele iria, na verdade, focar no capítulo 4. Todo este ensinamento paulino está dependendo desta descrição cristológica e deste sentimento de Cristo que Paulo coloca aqui, que é o sentimento da humildade, do descer até embaixo, de não ter por usurpação o posto mais alto, mas ter a humildade de ser servo e, se preciso for, morrer por amor. Então, Paulo vai começar a tratar deste tema aqui, e no versículo 27 do capítulo 1, ele vai dizer: vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo. Viver do modo digno do evangelho de Cristo. Então Paulo vai fazer uma exortação chamando aqueles irmãos para tratarem o assunto Evódia e Sintique à luz do comportamento digno de Cristo, com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então essa expressão modo digno do evangelho é um tipo de padrão ético que o apóstolo Paulo estabelece para tratar questões de comportamento e questões de disciplina que ele enfrentava nas igrejas. O evangelho é tanto mais sublime quanto mais for o sentimento de Cristo em nós. Vivei acima de tudo de modo digno do evangelho.
E no capítulo 2, versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No capítulo 2, versículo 12, ele diz: assim, amados meus, desenvolvei a vossa salvação. No versículo 13, ele vai dizer como desenvolver esta salvação, dizendo: porque Deus é o que efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ora, esta afirmação de Paulo, ela indica que em tudo nós dependemos da operação de Deus. Em tudo. Então, nós dependemos de Deus, nós precisamos agir sem murmuração, ou seja, o crente não pode estar reclamando daquilo que Deus manda ou daquilo que Deus permite. Ele não pode ser como os israelitas no deserto, murmurando quando a situação ela é difícil, a situação é adversa, quando há escassez, quando há problemas para resolver, quando o futuro é incerto. Tudo depende de Deus. Ele é que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, é preciso reconhecer que o crente, ele é luz no mundo, e ele glorifica a Deus na medida em que ele resplandece como luzeiros no meio desta geração pervertida e corrompida, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também vai dizer que nós somos fiéis depositários da palavra de Deus. Ele diz: preservando a palavra de Deus, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, Paulo, quando pregava o evangelho, ele estava como que depositando a palavra de Deus num vasilhame, que era a pessoa. E então ele diz: vocês precisam de preservar isto que eu depositei no seu coração. Vocês são vasos portadores da palavra de Deus. São vasos portadores da vida que Deus lhes concedeu. Isto é viver de modo digno. Paulo diz ainda, para completar este parágrafo, que os filipenses eram a razão da sua alegria. Ele diz: eu quero me alegrar. Eu não quero concluir que trabalhei em vão. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício, ou seja, que eu morra, alegro-me e com todos vós me congratulo de que não trabalhei em vão. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ou seja, alegria mútua. Paulo queria a alegria mútua entre ele e os filipenses. Aliás, a carta aos filipenses é designada como a carta da alegria cristã, por alguns comentadores. Pois bem, partindo para o ponto final aqui desse estudo, capítulo 2, Paulo, a partir do versículo 19 do capítulo 2, ele vai demonstrar um sentimento muito específico agora. O sentimento pastoral. Ou seja, Paulo vai expressar a sua preocupação pastoral. Paulo não era só um missionário, Paulo não era só alguém que estava sendo processado e estava preso e era um mártir do evangelho. Paulo tinha um coração pastoral. O coração dele era um coração que transbordava de amor e de preocupação por suas ovelhas. As ovelhas que ele tinha ganho para Jesus e que estavam nas igrejas onde ele pregou o evangelho, nas cidades onde ele pregou o evangelho. E Filipos era uma cidade querida. Os filipenses eram amados do apóstolo Paulo. E sob a ameaça que Paulo já vislumbrava do ataque dos pregadores judaizantes, que poderiam destruir tudo o que ele fez naquele rebanho em Filipenses. Então Paulo, ele preocupado,
ele envia para a igreja, primeiro, Epafrodito, que vai na frente, levando a sua carta, a sua palavra de gratidão à igreja, e também para que a igreja pudesse ver Epafrodito, que havia passado por uma enfermidade quase mortal. E a igreja, então, estava preocupada se Epafrodito estava bem ou não. Então, Paulo envia com uma carta para que a igreja, então, fosse acalentada, e já também com a missão de Epafrodito cuidar, especialmente dos casos de relacionamento que estavam se agravando ali na igreja, envolvendo especialmente a Síntique e Evódia. Mas ele planejou já em seguida enviar Timóteo. Em seguida. Ou seja, ele diz, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Mas Timóteo, vocês conhecem o caráter dele, caráter provado, pois serviu no evangelho comigo, como filho serve ao pai. Este obreiro, ou estes obreiros que Paulo estava enviando, eram os obreiros da sua mais absoluta confiança. Eram os melhores para cuidar daquela situação. Paulo queria atender às necessidades do rebanho, ele queria notícias detalhadas da situação de cada família, de cada crente. Ele queria se atualizar a respeito do estado em que estavam as suas ovelhas. Então, Filipos é esta cidade onde Paulo depositou o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado. E ele, então, ele trata o assunto com a maior atenção. Então, ele diz, eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. A confiança dele de que Deus o libertaria. E com as orações dos filipenses, ele poderia novamente voltar a visitar aquela querida igreja. Ele diz, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. Por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que ele adoeceu. Veja quantos sentimentos Paulo aqui coloca. Ora, ele diz e reconhece como legítimos os sentimentos de Epafrodito, os sentimentos da saudade, os sentimentos que ele tinha de angústia por conta da distância e da falta de notícias entre a situação dele para com a igreja. Então, Paulo diz, ele é um auxiliar competente, ele é o meu companheiro, o meu cooperador. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, mais sentimento, sentimentos legítimos, mais afetos cristãos, mais coração, mais peito, mais dor. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o, novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Olha a balança oscilando, o pêndulo dos sentimentos oscilando, entre tristeza, alegrias, angústias, saudades, assim a vida cristã. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro
para comigo. Meus queridos irmãos e companheiros desse estudo, nós vamos prosseguir nisso no próximo estudo, a partir do capítulo 3, mas aqui fica esta verdade que sobrepõe aqui na carta aos Filipenses as preocupações do apóstolo Paulo, os seus sentimentos, a evidência do seu amor profundo, a declaração de suas lutas, de suas perseguições, o valor daqueles homens fiéis, Timóteo, Epafrodito, a estranheza de relacionamentos entre Evódia e Síntique, que preocupava o apóstolo Paulo. Então, o hino cristológico, que haja em nós o mesmo sentimento, o mesmo conjunto de emoções, as mesmas atitudes de coração, a mesma humildade que houve também em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos encher à plenitude dos sentimentos cristãos, do amor cristão e o modo digno do Evangelho. E vamos em frente. Que Deus nos abençoe. Leia a carta aos Filipenses. Estude, anote, sublinhe, destaque, faça um estudo detalhado, não simplesmente corrido, mas refletido. E Deus vai abençoar o nosso estudo. Muito obrigado pela atenção. Deixe suas anotações aqui para eu saber suas preocupações. Inscreva-se no canal e nos ajude na divulgação da palavra de Deus. Ore por nós. Ore por nossa saúde. Ore por nossa família. Ore por nosso ministério. Nós queremos nos doar para o benefício do reino de Deus e para servir o nosso amado Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço para todos.